Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Crefito 1. Hoje vamos falar de uma atividade que vem atraindo a atenção de muitos fisioterapeutas, as perícias judiciais. Mas afinal, o que faz um fisioterapeuta perito judicial? Como se especializar nessa área? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos a conselheira do Crefito 1 e perita judicial, a doutora Rebeca Borba. Doutora Rebeca, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Oi, Alamo, tudo bem, pessoal? Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, a convite do Crefito 1, e falando de um assunto do qual eu particularmente sou apaixonada, que são as perícias fisioterapêuticas. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Ótimo, então vamos começar do início, né? Sim. O que faz um fisioterapeuta perito judicial? Existem ramificações dessa atuação, como na Justiça do Trabalho, por exemplo? Sim, vamos lá. Primeiro, quem é o fisioterapeuta perito do juiz? O perito, ele nada mais é que um auxiliar da justiça. Então, é função do perito auxiliar o juiz no que a gente chama de na busca da verdade. Então, dentro de um processo judicial, pode haver ali alguma discussão sobre algum tema relacionado à saúde. Isso acontece muito na Justiça do Trabalho, mas não é só na Justiça do Trabalho que a gente tem esse tipo de discussão. Eu vou exemplificar para que vocês entendam melhor. Então, pegando o exemplo da Justiça do Trabalho, a gente tem, por exemplo, um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, ficou com uma sequela. Essa sequela ela traz algum tipo de incapacidade na vida desse indivíduo. E aí, toda essa discussão cai nas mãos de um juiz para julgar se de fato houve esse acidente, se não houve. Se a culpa foi da empresa, se a culpa foi do próprio trabalhador, se ficou com sequela, quais as disfunções, o que essa sequela está gerando de ruim na vida desse indivíduo. Então o juiz, eu costumo dizer que ele entende muito de leis, de normas, mas ele não entende nada ou quase nada de saúde. Então, para que o juiz possa entender melhor o que está acontecendo ali, ele vai precisar nomear um perito. E aí é onde entra o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai analisar aquela situação, avaliar o reclamante, avaliar as condições de trabalho e aí vai dar sua opinião, sua conclusão no laudo pericial. Então a gente presta esse tipo de assessoria aos magistrados. E aí, já a segunda pergunta dentro dessa, se existem ramificações. Sim, talvez a mais conhecida seja de fato as perícias trabalhistas. E, de fato, é onde tem maior demanda por peritos fisioterapeutas. Mas não é somente na esfera trabalhista que o fisioterapeuta pode atuar. Então, a gente pode atuar na esfera civil, por exemplo. Eu tenho atuado recentemente num caso em que a pessoa escorregou num piso molhado de um edifício, fraturou o joelho, daí fez cirurgia, cursou com sequelas e ela agora está processando a administradora do condomínio por causa das sequelas que ela ficou devido ao acidente. Isso é um acidente pessoal, não tem relação com o trabalho, mas vai para a justiça comum, civil, por exemplo, e tem perícia e tudo mais. Então, a perícia ela pode ocorrer em todas as esferas judiciais e discutir ali diversas áreas da fisioterapia. E a perícia, ela tanto o juiz pode solicitar, o perito, com a pessoa física dentro do processo também pode contratar um fisioterapeuta perito para atuar em sua causa. Basicamente porque existe a diferença do fisioterapeuta perito judicial e do fisioterapeuta assistente técnico. Certo. Então assim, o juiz quando nomeia um fisioterapeuta, ele nomeia um perito, tá? O perito, ele é o auxiliar direto do juiz. Ele está ali no meio, ele não está nem pelo reclamante ou pelo autor da ação e ele também não está nem pela empresa ou pela ré. O perito ele é imparcial. Mas a lei também prevê outras duas figuras que são os assistentes técnicos. O assistente técnico, sim, ele vai defender a parte que está ali contratando. Então, tanto o reclamante, o trabalhador ou o autor da ação tem o direito de indicar um assistente técnico, quanto a empresa que está sendo processada também tem direito. Então, assim, para cada perícia que acontece, há 3 possibilidades de atuação do fisioterapeuta. Seja como perito do juiz, como assistente técnico do autor
ou assistente técnico do réu. Ao realizar uma perícia, o que é que o fisioterapeuta, perito judicial, vai avaliar exatamente? Que pontos em que ele vai atuar, vai utilizar o conhecimento dele dentro dessa especialidade? Isso vai variar. Eu acho que a primeira coisa assim, que tem que ficar muito claro é que não existe receita de bolo para perícia. Não existe um passo a passo rigoroso. Por quê? Porque as situações são as mais variadas possíveis. Então eu tenho perícia que envolve carregamento de peso e hérnia de disco. Eu tenho perícia que envolve movimento repetitivo e síndrome do impacto do ombro. Eu tenho perícia que envolve um acidente de trauma que cursa com a fratura de joelho. Então assim, cada perícia ela é única. Cada perícia tem uma história única, com lesões únicas, mas eu ousaria dizer que a grande ferramenta de trabalho do fisioterapeuta, perito ou assistente técnico é sobre a funcionalidade humana. Então, esse é o cerne da nossa atuação como profissionais, como fisioterapeutas e também como peritos. Então, o olhar do fisioterapeuta numa perícia ela é muito mais voltada para a funcionalidade e, consequentemente, aquela implicação deletéria que aquele acidente, aquela doença ocupacional está provocando na vida do indivíduo. Mas dizer assim que existe algo específico não existe, porque cada perícia ela é única. Conta um pouco sobre a trajetória da fisioterapia nesse universo das perícias judiciais. A especialidade foi reconhecida pelo COFIT em 2008. Mas o que é que foi necessário conquistar antes desse reconhecimento? Que caminho teve que ser traçado, caminhado, para vocês conseguirem conquistar esse reconhecimento e chegarem onde estão hoje? Certo. Em 2008 foi reconhecida a especialidade da fisioterapia do trabalho. As perícias fisioterapêuticas não são hoje reconhecidas como uma especialidade da fisioterapia. Certo. Por quê? O entendimento hoje do Conselho Federal é que a perícia fisioterapêutica ela é comum a todas as especialidades da fisioterapia. Então, dentro da fisioterapia do trabalho tem a perícia relacionada à fisioterapia do trabalho. Dentro da traumatortopedia existe a perícia relacionada à traumatortopedia e por aí em diante. Então, a perícia, na verdade, ela é transversal a todas as especialidades. A perícia, ela, por si só, ela nasce quando nasce a profissão da fisioterapia, através do decreto 938 de 1969. Se a gente observar o artigo 5º dessa lei, desse decreto-lei que regulamenta a nossa profissão, diz que no artigo 5º que compete ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional prestar assessoria técnica perante órgãos públicos e privados. E aí, obviamente, está contida a atuação do fisioterapeuta perito e assistente técnico, que nada mais é que prestar essa assessoria técnica aos tribunais ou às próprias partes, seja pessoa física ou jurídica. Então, a perícia nasce quando nasce o fisioterapeuta. E, de fato, não poderia ser diferente, porque, para ser um perito, é necessário que você seja expert em determinada matéria. E o fisioterapeuta, nós somos expert no nosso saber. Mais para frente vieram as primeiras atuações dentro da esfera previdenciária, do INSS, começaram os primeiros fisioterapeutas a serem nomeados como peritos e assistentes técnicos na justiça, principalmente trabalhista, no começo. E quando foi em 2003, o COFIT lançou a Resolução 259, que é a primeira resolução que trata sobre a emissão de laudos e pareceres, de reconhecimento de nexo de causalidade do fisioterapeuta em relação à saúde do trabalhador. Então, a partir daí, começa o Conselho Federal a emitir resoluções. Mas não que antes disso a gente não pudesse fazer perícia. A gente pode, porque desde que veio a nossa lei, o Decreto-Lei de 69, já nos confere esta competência. A partir daí, o COFIT emitiu diversas resoluções que tratam das perícias e da atuação do fisioterapeuta na emissão de laudos e pareceres. A mais importante de todas, que eu devo destacar aqui, é a 466 de 2016.
Por que eu digo que ela é a mais importante de todas? Porque é a primeira resolução do Conselho Federal que trata especificamente de perícia. E o Conselho Federal finalmente desgruda, destaca a perícia fisioterapêutica da fisioterapia do trabalho e passa a reconhecer as outras áreas de atuação do fisioterapeuta perito. Então, abre ainda mais o nosso leque de possibilidades de atuação. Então, por exemplo, dentro dessa resolução 466, existe aí a previsão da perícia judicial, extrajudicial, a do trabalho, a previdenciária, perícia de pessoas com deficiência. Então, existe um universo aí a ser explorado pelo fisioterapeuta. E dentro dessa trajetória da área pericial, eu não posso deixar de destacar aqui a conquista das súmulas, que nós do CREFIT 1 tivemos um papel importantíssimo. Então, existem no Brasil 3 súmulas, que são as 3 primeiras e até o momento as únicas do país, que são de 3 estados da nossa circunscrição. O primeiro deles foi a Paraíba, depois veio o Tribunal de Alagoas e depois o Tribunal de Pernambuco, onde os tribunais do trabalho desses estados, eles se reuniram para discutir a possibilidade do fisioterapeuta poder ou não atuar como perito judicial, e todos esses 3 decidiram pela validade do nosso laudo. E eu digo que nós tivemos um papel fundamental, você acompanhou essa trajetória, foram anos de trabalho, porque tanto Alagoas como Pernambuco, fomos nós do CREFIT 1 que provocamos essa súmula. Talvez o público não saiba, ou poucos saibam desse detalhe, mas nós do CREFIT 1 é que desenvolvemos um trabalho diante desses tribunais. A gente ia, visitava os desembargadores, levava memorial para eles. A gente provocou esse debate dentro do tribunal e no final nós que provocamos, que fizemos um documento pedindo para esses tribunais sumularem a matéria. E eles acolheram nossos pedidos e, de fato, obtivemos, então, essas súmulas, que são extremamente importantes, porque sedimentam ainda mais a atuação do fisioterapeuta como perito. Na sua atividade como perita, você encontra dificuldades de relacionamento com outros colegas da área da saúde que contestam a competência do fisioterapeuta em realizar essa atividade? Você comentou no início sobre a realização do laudo, né? Que o juiz ele pode chamar um perito que ele não entende saúde, ele entende lei, mas não entende saúde, que ele pode chamar um perito para atuar nisso aí. Mas em determinados casos pode ser que o juiz pense, eu vou chamar um perito médico, por exemplo, quando na verdade aquele caso necessite da orientação de um perito fisioterapeuta. Vocês têm encontrado essa resistência dos outros colegas da área de saúde e se os juízes eles já estão conseguindo discernir quando devem chamar que tipo de perito para que tipo de ação? Essa pergunta é interessante porque tem muitos cenários dentro desse questionamento. O primeiro deles é que a gente tem que entender que até bem pouco tempo atrás somente médicos faziam esse tipo de perícia. Porque até bem pouco tempo atrás, a visão principal de saúde no Brasil era a médico-centrada. Era aquele modelo de saúde em que a saúde era organizada em uma pirâmide, em que o médico ficava no topo dessa pirâmide, na base todos os outros profissionais da saúde, e o paciente pertencia ao médico. Já de algumas décadas para cá, já de muitas décadas para cá, a Organização Mundial de Saúde não adota mais esse tipo de modelo médico-centrada ou biomédico, e o modelo mais moderno de saúde é o biopsicossocial, onde a equipe multi e interdisciplinar é muito mais valorizada. Então, nesse modelo, que é o mais atual, adotado no mundo inteiro, no Brasil veio um pouquinho depois, mas todos os profissionais da saúde estão lado a lado, discutindo entre si a melhor estratégia para ser aplicada ao paciente em pé de igualdade, e o paciente ele não pertence a ninguém senão a ele mesmo.
Então, dentro dessa revolução no modelo, na forma como a gente enxerga a saúde, é que está cada vez mais fácil de convencer os juízes que não somente o médico é o profissional qualificado para realizar a perícia na justiça. O médico ele não pode ser o detentor de todo o conhecimento. Então, vão existir casos em que o fisioterapeuta é um profissional mais bem qualificado para estar avaliando. Mas isso é uma quebra cultural. Isso, sem dúvida, não é fácil. Então, por isso a necessidade da gente ir até os tribunais, da gente conversar com os juízes, conversar com os desembargadores, para explicar quem somos, o que fazemos, quais são os benefícios da nossa atuação. E são muitos. Quando a gente começa a falar do que a gente pode fazer, do que o fisioterapeuta pode fazer, das potencialidades que existem na nossa atuação, é nítido, eu vejo os olhos dos juízes brilhando. Eles ficam de fato encantados com com o que a gente pode fazer, com as ferramentas que nós temos. Então, apesar de ser uma quebra cultural, a gente tem obtido muito êxito nesse trânsito. Certo. E aí, mas o que é que acontece? Eu disse que essa pergunta ela envolvia vários cenários, porque de fato existe esse primeiro cenário, essa quebra cultural, mas acontece uma situação que é muito delicada, que termina aqui. É nomeado um perito fisioterapeuta, muitas vezes. As partes, elas têm um tempo para serem contra essa nomeação. Ok. Aí, nesse tempo, isso é normal para qualquer perito, tá? Médico, engenheiro, contador, fisioterapeuta. A lei prevê um prazo, aliás, para as partes dizerem, não quero esse perito. As partes geralmente ficam caladas, não se manifestam. Então concordam? Teoricamente, sim. Ocorre a perícia, aí a parte que ficar descontente com a conclusão da perícia contesta dizendo que a perícia é nula porque foi feita por um fisioterapeuta que seria, teoricamente, na opinião da parte, um profissional incompetente para estar realizando aquela análise. Então, assim, logo se vê que a atuação profissional de uma categoria com 250 mil profissionais no Brasil, muitas vezes é utilizada como carta na manga para advogado conseguir anular uma perícia que lhe foi desfavorável na tentativa de ter uma nova chance de ser vencedor. E a gente não pode permitir isso. Mas os juízes, normalmente, eles estão cientes desse tipo de estratégia, eles cedem, eles seguem adiante. Normalmente, como tem sido esse procedimento? Então, antigamente, era mais fácil esse tipo de argumento surtir efeito. Certo. Porque para muitos juízes, a atuação do fisioterapeuta perito ainda era algo muito novo e alguns ficavam com receio e terminavam por acatar esse tipo de alegação. Hoje em dia é bem mais difícil, principalmente aqui nos estados do CREFIT 1, onde nós já temos as súmulas, então é bem mais difícil um argumento desse prosperar. Mas ainda assim existe, no entanto, a taxa de êxito da parte conseguir anular um laudo por esse argumento é muito difícil atualmente. Certo. E aí, o terceiro cenário seria em relação aos assistentes técnicos. Então, é algo muito comum, infelizmente, cada vez menos comum, mas acontece, do fisioterapeuta enquanto assistente técnico, quando vai acompanhar uma perícia judicial com um médico na função de perito, alguns médicos se opõem a presença do fisioterapeuta assistente técnico na perícia. Aí mora um grande problema. Por quê? Porque existe essa disputa entre as categorias, muito mais por um desejo da medicina em manter uma reserva de mercado que não existe, que não deveria existir para eles, e termina tendo uma briga entre classes dentro de um processo trabalhista. Aí tem um trabalhador que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Uma empresa que não tem nada a ver com isso, né? Ou até em outras esferas previdenciárias, cíveis, o que for. Partes, pessoas e empresas que não tem nada a ver com a briga entre medicina e fisioterapia, pagando esse preço aí. Porque uma briga entre a medicina e a fisioterapia, um médico perito, uma assistente técnica fisioterapeuta, não tem nada a ver, não é o momento de se discutir. O momento
nas esferas competentes. E essa discussão já existe, e nós da fisioterapia ganhamos todas as batalhas. Então, para vocês entenderem do que eu estou falando, a medicina ela já ingressou com ações judiciais contra todas as nossas resoluções que tratam de perícia, alegando que o fisioterapeuta não pode ser perito nem assistente técnico. E perdeu todas até agora. Então, aí sim, se a medicina acha que a gente está extrapolando a nossa área de atuação, está adentrando na medicina, aí beleza, eles têm total direito de processar o nosso Conselho Federal, tentar derrubar nossas resoluções, mas perderam todas. Aí, na tentativa, então, de conseguir essa reserva de mercado de outra forma, e aí eles, então... Vamos bastidores. Tentam, no dia a dia, obstacularizar a nossa atuação profissional. Mas, mais uma vez, também não tem tido êxito, porque, de fato, nós, fisioterapeutas, temos o direito constitucional de exercício da nossa profissão. E não cabe a um perito médico impedir o nosso exercício profissional. Mas isso, infelizmente, existe ainda na prática. E falando, então, na profissão, na especialidade, como o fisioterapeuta interessado em seguir nessa carreira, ele deve proceder? Que cursos ele deve fazer? Que interesses pessoais ele deve ter? Talvez alguém esteja assistindo, eu tenho que saber de direito, eu tenho que saber de direito constitucional, direito administrativo. São esses tipos de competências que ele tem que ter, e fora como ele vai fazer a sua própria carreira. Ele deve buscar credenciamentos junto a tribunais regionais de trabalho. Como é que ele pode fazer a divulgação do seu trabalho para atuar como você falou, como assistente, né? Atuando junto a alguma parte, alguma empresa ou algum trabalhador que necessite dessa orientação. Como é que funciona isso aí? Então, para o fisioterapeuta trabalhar como perito e como assistente técnico, é necessário sim entender de leis, entender de Código de Processo Civil. Por quê? Porque toda perícia ela tem um trâmite a ser seguido, que envolve o entendimento das leis, envolve o entendimento das normas, de alguns conceitos jurídicos. E se o perito ou o assistente técnico não entender disso, a sua perícia ela pode ser anulada, pode ser desconsiderada, se não respeitar a lei que regulamenta a produção da prova pericial. Então, sim, a gente precisa entender um pouco do universo do direito. E aí é onde eu sempre falo, assim, que você pode ser um excelente fisioterapeuta traumato-ortopédico, você pode trabalhar com traumato-ortopedia há 20 anos, mas não necessariamente você vai ser um bom perito. Porque é necessário, para a atuação em perícia, de conhecimentos específicos da perícia, não somente o conhecimento técnico da fisioterapia. E aí é por isso que é altamente recomendável que o fisioterapeuta que tem a intenção de ingressar nessa área, ele se prepare muito bem e realize cursos, seja pós-graduações, que hoje em dia a gente já tem pós-graduações específicas de perícia fisioterapêutica, ou cursos de formação, ou se você, por exemplo, pretende trabalhar com perícia na área trabalhista, então seria interessante que, além do curso de formação em perícia, você também tenha uma pós-graduação na área trabalhista. Então, assim, não é simples, mas é necessário muito conhecimento e muita dedicação. Eu costumo dizer que nós escolhemos profissões, seja fisioterapia ou terapia ocupacional, que a gente nunca para de estudar. A verdade é essa. Então, não adianta, a gente não pode parar de estudar. Na perícia não é diferente. Então, quanto mais a gente se especializar naquilo que a gente está se propondo a fazer, melhor. Até porque a lei prevê, Álamo, punição ao perito que prestar um mau serviço. Então, assim, se o perito... E a lei ainda diz assim, por dolo ou culpa. Ou seja, se o fisioterapeuta perito, querendo ou não, ou sem querer, prestar um mau serviço e terminar prejudicando uma das partes, ele vai poder responder civilmente ao prejuízo que causou a parte, criminalmente e eticamente perante o nosso conselho. Então, e ainda poderá ficar proibido de fazer perícia de 2 a 5 anos.
Então, não é brincadeira. É uma função de altíssima responsabilidade e quanto mais o fisioterapeuta puder se preparar, melhor. E com relação a... Recentemente, nós divulgamos que alguns tribunais estavam abrindo vagas de credenciamento, né, para novos peritos. Né? Vale a pena também para os fisioterapeutas, eles também dar esses credenciamentos e aguardar esse momento em que os tribunais abrem essas inscrições? Não só vale a pena, como é obrigatório, na verdade. Para ser nomeado perito, a lei determinou que o profissional ele tem que estar registrado no sistema, no cadastro de peritos do tribunal. Todos os tribunais do trabalho do Brasil criaram um único cadastro, que é brasileiro, onde a gente tem que apresentar uma série de documentos exigidos por eles e, ao final, nosso cadastro é homologado. Então, se vocês entrarem, e como esse cadastro ele é nacional, então, no momento do cadastro, eu escolho qual estado eu quero prestar o serviço. Então, por exemplo, se vocês forem lá no Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco e pesquisarem a lista dos fisioterapeutas cadastrados como perito, vocês vão encontrar lá meu nome. Eu estou vinculado ao Tribunal de Pernambuco, porque quando eu fui me inscrever, eu selecionei o Tribunal de Pernambuco. Meu nome não aparece para os outros tribunais, porque eu não presto serviço para esses outros tribunais. Mas o cadastro em si, ele é nacional. Então, para o fisioterapeuta querer prestar serviço de perito, ele tem que estar cadastrado nesse tribunal. E aí já responde uma dúvida muito comum, que muita gente me pergunta: precisa fazer concurso público para ser perito? Não precisa de concurso público. Basta que você esteja cadastrado nesse banco de peritos do tribunal. E que atenda aos requisitos. E que atenda aos requisitos. Que o tribunal exige, né? Um dos requisitos, por exemplo, é estar em dia com o seu prefeito da sua região. Então, um dos documentos exigidos pelo tribunal é uma declaração de nada consta, tanto ética quanto financeira, do prefeito. E aí eu mandei para lá já a minha, dentre outros documentos. E aí é bem longo esse cadastro, mas no final eu já tive minha inscrição homologada. E vamos agora, talvez a pergunta mais aguardada por quem está assistindo, que é a remuneração. Como é que o fisioterapeuta perito ele é remunerado? Né? De que forma ele é remunerado? Como é que existe uma tabela fixa dos tribunais, que os tribunais dizem, por tal tipo de serviço você vai receber tanto, né? Como é que funciona essa parte da remuneração, dos honorários? Gente, essa pergunta ela é bem complexa. Por quê? Porque a gente não tem uma forma simples de recebimento. O recebimento do perito, ele varia demais. E varia também de acordo com o tipo de perícia. Então, por exemplo, o Tribunal do Trabalho, ele funciona de uma forma. O Tribunal Civil, de outra. O Federal, de outra. Então, isso termina sendo diferente demais, tanto os valores de recebimento quanto a forma de recebimento. Então, para que fique de melhor entendimento. Geralmente, os tribunais eles têm, sim, uns valores já tabelados, isso através até de resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Então, nesses casos, os honorários do perito eles podem ser de R$ 2.000, R$ 2.500, até R$ 3.000 eu já recebi por uma perícia, certo? Então, assim, pode variar demais, mas eu costumo dizer que varia entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Em média. Pode haver casos que sejam um pouco menos, pode haver casos que sejam um pouco mais. Esse valor também vai depender da complexidade da perícia. Então, por exemplo, as trabalhistas geralmente são mais complexas. As cíveis, as federais, dependendo do caso, pode ser que seja um pouco mais simples, como perícias de PVAT, que são perícias bem mais simples. Já o assistente técnico é diferente. Por quê? O assistente técnico, quem vai pagar ele é a parte que está contratando ele. Certo. Então, eu que estipulo o preço do meu serviço, estipulo a forma de pagamento que a parte vai me pagar, seja parcelado no cartão de crédito, à vista, enfim. Isso é um acordo pessoal. E geralmente a parte, então, paga no momento que a prestação do serviço acontece. Então, o recebimento do assistente técnico termina sendo muito mais fácil do que do perito. Que ótimo.
muito esclarecedor demais. Acho que tirou a dúvida de muita gente que está nos acompanhando. Você tem mais alguma coisa a acrescentar do que a gente conversou? Que você queira complementar? Eu queria só terminar dizendo que as perícias fisioterapêuticas hoje representam uma das áreas mais promissoras da fisioterapia. Então, e muita gente ainda nem sabe que o fisioterapeuta pode ser perito, ou que pode ser assistente técnico, ou no mais já ouviu falar, mas não entende de fato como essa atuação ocorre. Então eu gostaria de convidar aos colegas que estão assistindo a esse vídeo, para os que tiverem interesse em seguir a área, que possam se aprofundar mais no tema, porque nós estamos precisando de mais fisioterapeutas peritos para que a gente possa aí conquistar cada vez mais espaço de mercado de trabalho. E eu acho que nesse sentido a ABRAPEF é uma grande ajuda, né? Que é a Associação Brasileira, né? Sim, com certeza. Hoje a ABRAPEF, que é a Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, fundada em 2016, ela é hoje o órgão de maior representatividade das perícias fisioterapêuticas no país. Tanto em todas as áreas, na verdade, a atuação do fisioterapeuta como perito mesmo. Uhum. E sem dúvida nenhuma, é onde os principais fisioterapeutas, peritos e assistentes técnicos do Brasil estão reunidos nesse órgão de representatividade. E a ABRAPEF, que eu tenho o prazer e a honra de ser uma das fundadoras, de ter sido a primeira presidente, hoje eu sou a vice-presidente da associação, e eu tenho muito orgulho em dizer que hoje o maior órgão representativo mesmo, até perante os tribunais da perícia fisioterapêutica, é a ABRAPEF. Mas também a gente não pode deixar de falar da Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, que é a ABRAFIT, que, como eu já falei aqui, é onde nasceu a atuação do fisioterapeuta perito, de fato foi na fisioterapia do trabalho. E a ABRAFIT também tem um papel aí de desempenho na conquista de mais espaços de mercado de trabalho, historicamente falando também. Então, essas duas associações hoje quem estão aí capitaneando a atuação do fisioterapeuta perito e do fisioterapeuta do trabalho, que também atua em perícias judiciais. Legal. Doutora Rebeca, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que, como eu falei antes, acho que foi muito esclarecedor. Imagino que alguns colegas seus vão se interessar bastante pelo tema, vão buscar informações, né? E que a gente possa ajudar a fisioterapia a avançar ainda mais nesse campo, né? Com certeza. Obrigada, gente. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, @RebecaBorba, eu também posto muito conteúdo de perícia, enfim. Para quem tiver interesse, me acompanhar aí, que vai ter acesso a muita coisa legal. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado por nos assistir aqui até o fim. Mais informações, continue a nos acompanhar nas nossas redes sociais, no site do Crefito 1 e em breve estaremos de volta com outros assuntos aqui na TV Crefito 1. Muito obrigado e até a próxima.